Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta, estamos de moto. Faz um tempo que a gente não grava em cima da motoca, mas eu decidi aproveitar aí o dia de sol e gravar hoje. O meu adaptador do capacete quebrou, razão também de eu não ter feito os últimos vídeos em cima da moto. Então ali, ó, vocês podem ver, ó, tem uma gambiarra para segurar a câmera. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar de um assunto que na verdade não é próprio aqui do Profeta do Óbvio. Tem a ver, claro, mas não é um assunto próprio, porque geralmente esse tipo de coisa eu guardo lá para o mauriciomaximino.com. Lá é que eu registro meus pensamentos, enfim. Mas eu decidi fazer um registro aqui, visto que a minha frequência lá no blog de escrita está muito pequena, porque no meu trabalho tem algum firewall lá que não está deixando as imagens do Blogspot, dos servidores Blogspot, aparecerem. E aí eu não consigo editar o blog apropriadamente. Isso fez a frequência da minha postagem lá cair muito. E também eu tenho, entre aspas, escrito através de vídeo os meus pensamentos aqui no Profeta. Então vamos lá, o assunto de hoje é o Apocalipse, o fim do mundo. Desde pequeno, o Apocalipse tem sido eu tenho ouvido, né, que o Apocalipse é uma incógnita, que o Apocalipse é muito difícil, que o Apocalipse tem múltiplas interpretações, e de fato tem. Mas depois que eu li o Apocalipse, eu fiz um curso de Apocalipse com uma bacharel em educação religiosa, quando isso existia por aqui em Niterói. Depois comprei um livro sobre o Apocalipse e nada daquilo fazia muito sentido para mim, porque tinha mais coisa nos livros e nas interpretações do que naquilo que estava escrito. Obviamente, o Apocalipse é uma linguagem simbólica, e se você for transferir ou explicar um símbolo, você vai escrever muito mais, né? Você vai fazer um diábolo, e diábolo é 2, 2 é maior que 1. Então, há muita literatura e há muito o que escrever sobre o Apocalipse. Mas o que me deixava curioso eram as interpretações, porque as interpretações extrapolavam o simples explicar do símbolo. Nós temos aí grupos de interpretação do Apocalipse, principalmente classificados, né, principalmente acerca do milênio. Então temos os pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas e algumas variações desses grupos. Isso tudo fala de uma problemática relacionada ao tempo. Coisa que eu, um garoto nerd, está acostumado a ver produções da ficção trabalharem com o tempo. Para mim, o tempo nunca é um problema a ser resolvido. O tempo, especialmente na dimensão de Deus, é nenhum, ou é o que Ele quer. O tempo de Deus não é o Kairos. O tempo de Deus é uma outra coisa, que a gente não deveria nem chamar de tempo. Kairos, que a gente chama de tempo de Deus, é o tempo em que Deus vai fazer alguma coisa de bom para nós, né? Porque de Deus só pode vir coisas boas. E aí a gente tem o tempo Cronos, para não deixar, né, nosso tio Cronos sozinho.
que é o tempo decorrido, o tempo do cronômetro, o tempo, né, a palavra, o nome do Deus está dentro do relógio. Então, esse tempo também não tem nada a ver com o tempo de Deus. O problema do Apocalipse, e o problema de todo mundo com o Apocalipse, é a falta da compreensão dessa noção de ausência de tempo na dimensão de Deus. É uma coisa tão simples, uma coisa que te deixa tão em paz com a leitura do Apocalipse. Há tanta discussão, tem divisões de igreja por causa do tipo de leitura do Apocalipse. É uma ignorância completa acerca da questão do tempo. E aí o que acontece? Qual é a minha visão do Apocalipse? O Apocalipse começa com uma saudação para quem o livro está sendo escrito. Depois nós temos ali as cartas, mas a partir do capítulo 6 começa a visão do trono de Deus. A partir desse momento é que começam as múltiplas interpretações desse livro. O Apocalipse é maravilhoso para quem sabe ler. Aliás, toda a Bíblia é maravilhosa para quem sabe ler, né? Aproveitando a frase do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Quando nós temos a visão do reino de Deus, ali estamos mostrando fatos que, dentre essas interpretações que eu citei, não se sabe quando acontece, se já aconteceu, se vai acontecer ainda, ou se está acontecendo. Nesse momento da visão do trono de Deus, a interpretação do Apocalipse, segundo Maurício Maximino, é que o intervalo entre a morte e ressurreição de Cristo, durante esses 3 dias, acontece todo o Apocalipse. Por quê? A visão do trono mostra lá um cordeiro todo moribundo, todo sanguentado e tal, que depois, mais à frente, vai ser glorificado. Depois vocês leem um capítulo aí 6, 7, 8 do Apocalipse, lê todo o resto, mas depois vocês leem. Esse cordeiro todo arrebentado é o único digno de abrir os selos, é o único digno de glória, é o único santo, é tudo. Essas coisas que estão acontecendo, se você colocar no período de tempo terrestre da morte e ressurreição de Cristo, você vai ver que muita coisa vai se casar, mas nada que seja polêmico. Não tem polêmica no Apocalipse. Se você achar alguma polêmica, coloca aí embaixo que nós respondemos, porque as coisas são muito simples. Então você tem como se fossem os bastidores da morte e da ressurreição de Cristo. Ali se passa o Apocalipse, enquanto a terra está girando. Ah, Maurício, mas aí já se vê os santos. E qual o problema, cara? E quando Jesus morre, Jesus sai dessa dimensão aqui. Então, o que João está escrevendo é justamente na posição de João, posição temporal, terrestre, os bastidores de uma coisa que ele viveu. Ao mesmo tempo, como ele está escrevendo algo sobre uma outra dimensão, obviamente ele vai escrever coisas do passado, do presente e do futuro, tudo ao mesmo tempo. Os acontecimentos do Apocalipse não estão presos ao tempo de João, ao nosso tempo, à nossa interpretação. No momento que Jesus volta dos mortos para a terra, Jesus volta para essa dimensão aqui do tempo. E aí para ele, olha que bizarro, todo o futuro desta mesma dimensão aqui é passado. Só para Jesus. Quando você lê o Apocalipse dessa forma, não tem milênio, porque não tem problema de tempo. Não tem
Qual das cidades é a Babilônia? É Roma? É a Alemanha de Hitler? É o futuro governo unificado? Não é nada disso. É tudo agora, é tudo presente. Porque a linguagem simbólica, ela nunca está presa ao factual. Nunca está presa ao que está acontecendo. A linguagem simbólica, ela é sempre eterna. Então, a cidade, a prostituta, o dragão, tudo isso é presente hoje. Só você olhar para a realidade e você vai ver todos esses símbolos. Aí amanhã vai ter dragão? Vai. Vai ter um dragão para minha filha, vai ter um dragão para minha neta, vai ter um dragão para todo mundo, assim como teve todos os elementos do Apocalipse para minha avó, para a mãe da minha avó. Ou seja, não há problema nenhum no Apocalipse. Quando você trata de Deus, deuses, símbolos, mitologias, espaço e tempo não existem ou são indiferentes. Se você ler hoje o Apocalipse, segundo essas premissas que eu estou mostrando, a vitória, o Armagedon, Gog e Magog, todas essas coisas estão aqui presentes nas nossas vidas, presentes na eternidade. Não há porquê criar uma desculpa temporal para validar o seu argumento. Então, para mim, todas essas histórias de interpretação do Apocalipse, toda essa dificuldade do Apocalipse, isso tudo é falta de desenho animado, falta de um bom filme, falta de prestar atenção na física quântica, porque quando a gente se afasta dessas que são as primeiras manifestações escritas da humanidade, a gente não sabe mais nada. A gente fica bitolado como qualquer outro cientista. A ciência é boa, é maravilhosa. Sem ela, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Mas ela não dá conta de todas as nossas necessidades e ela não dá conta nem do seu objeto, que é a realidade. A realidade é deveras complexa, muito, muito distante da nossa compreensão humana. E se a gente tentar impor a compreensão humana, se a gente tentar submeter as coisas da fé aos critérios da ciência, nós seremos frustrados, que diz levantar uma bandeira XYZ acerca do Apocalipse. Já vi muita gente ganhando dinheiro e vivendo a vida inteira explicando a sua interpretação própria do Apocalipse. Um discurso fabuloso, misturando geopolítica, história. Você já deve ter ouvido um desses discursos por aí. Mas não é assim que a banda toca. Não tente trazer a linguagem simbólica para o factual. A linguagem simbólica, olha o trem passando. A linguagem simbólica é para o seu presente. É para falar com você naquela hora ali. É para você olhar para a realidade próxima e não para o conflito de Israel, a decisão governamental de fulano acerca dos poços de petróleo no Oriente Médio, nada disso. Trata, obviamente, dessas coisas também, mas principalmente está ali para os seus problemas pessoais primários, para que você saiba interpretar a realidade e viver a sua vida feliz. Para você que tem medo do Apocalipse, agora pode ter uma vida feliz. O Apocalipse não é o fim. O Apocalipse não é um apocalipse. Mas não é para sair aí reproduzindo o que eu falei, não.
você ter a sua própria interpretação, baseada nessas premissas que são básicas para a leitura de um livro simbólico. Isso é um livro simbólico, não é um tratado sobre o futuro. Muita gente acha que é por aí, e está muito longe de ser isso. Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Arigatou gozaimashita.